documento para todos e todas. Eu queria saudar todos os presentes, agradecer aos convidados que entram na universidade agora, os novos docentes, aproveitar que a gente vai poder apresentá-los mais uma vez, mas agradecer a presença do professor Kleber Figueiredo, José Kleber, foi aprovado aí no último concurso de hiperdia, o professor Kleber é médico cardiologista, a professora Laura Dias, já muito conhecida de todos nós, por participar do internato em clínica cirúrgica, já nos ajuda como preceptora há muitos anos, então seja bem-vinda agora, efetivamente, professora Laura. Professor Alexandre Paiva, também aprovado no último concurso, professor Alexandre aprovado para a FPAM, professora Laura aprovada para atenção básica, e eu tenho certeza que todos vão ajudar nas suas áreas originais e nas áreas que foram aprovados também. E, com certeza, oportunamente, vamos poder também apresentar os professores do último concurso, do concurso do semestre passado. Inclusive, todos vão conhecer aqui o professor Mauro Lerai, a professora Raíssa e a professora Wanda, que também nós teremos a oportunidade de conhecer, que entraram no nosso curso no semestre passado e estarão agora, já estão familiarizados com a casa. Eu queria cumprimentá-los novamente, agradecer a presença de todos e todas e passar aqui a palavra para o professor Mauro, que vai ter outro compromisso depois, para que ele faça a apresentação, já que nós vivemos aqui nesse momento que nós temos que buscar motivar os nossos alunos nessa situação anômala que é o ensino remoto, que a universidade chama de ensino emergencial remoto. Então, os alunos eles têm tido dificuldade de entender a nova realidade, entender que a medicina precisa também se adequar a essa realidade. O professor Mauro Lerai, com toda a sua expertise já acumulada, vai nos dar algumas dicas como é que a gente vai poder trabalhar isso melhor, já que ele domina muito bem esses recursos tecnológicos. Então, o professor Mauro também é professor do nosso curso, professor de base da formação científica, ele é responsável pelo componente curricular de BFC4, que ele envolve tecnologia da comunicação, linguagem, e seja bem-vindo, professor Mauro, o senhor está com a palavra. Obrigado, professor Raimundo, aproveito que através do senhor cumprimentar todos os demais professores e professoras, é muito bom estar com vocês novamente, reiniciando um novo semestre, alguns que eu tive a oportunidade de ter algumas interlocuções, né, com o professor Antônio Luiz, eu acredito, é o único, por enquanto, que está presente, a professora Raíssa, que entrou há pouco tempo, mas que também já nos comunicamos, e já peço para vocês, de antemão, que não façam como os nossos alunos, né, eu comecei a falar, todo mundo já fechou as câmeras, e agora eu não falo mais com ninguém, só com um monte de bolinhas, né, com letras e fotos, vocês não precisam fazer isso, afinal, vocês vão cobrar isso dos alunos de vocês, né? A gente vai falar de um ponto muito importante aqui, ao longo do nosso bate-papo, que é essa questão da afetividade, da conexão como elemento engajador, e é impossível a gente conseguir se conectar se a gente não estiver nem se vendo e se olhando nos olhos, né? Mesmo que seja por intermédio de uma câmera. Então é muito importante que a gente guinche aí, faça essas pinceladas, peguemos todos nós juntos esses links de alguns pontos que a gente vai debater aqui hoje. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês tenham um apelo visual aí do bate-papo que a gente vai ter, e de antemão eu já quero dizer para vocês que esse bate-papo que o professor Raimundo me pediu aí de cerca de 30 minutos, ele vai ser um bate-papo reflexivo, tá, pessoal? Eu não tenho nenhum tipo de pseudo-audácia de querer ensinar qualquer coisa para vocês, né? Muitos dos professores da casa são professores há mais tempo do que eu tenho de vida, não que eu seja tão novo assim, né? Eu comecei cedo, mas é porque tem professores que lecionam há muito tempo, então esse não é o meu objetivo, mas muito mais, de repente, trazer algumas reflexões importantes, com uma trilha de aprendizagem bem enxuta, né? Nós vamos entender, antes de tentar refletir sobre como engajar esses alunos, motivá-los, entender quem eles são, né? Qual que é o perfil psicológico, qual que é o arquétipo, né, qual que é a persona deles, e aí sim, a partir disso, como engajar pessoas com esse arquétipo, com esse modelo de personalidade. Vou dar algumas sugestões, e essas sugestões, elas são muito relativas, porque cada um na sua área
é que, obviamente, vai saber qual que é a melhor ferramenta, o melhor modelo metodológico para utilizar. Dentro das sugestões que eu vou dar, eu vou apresentar alguns exemplos também, para tentar, de alguma forma, tornar isso um pouco mais próximo da realidade de vocês, e depois finalizar com algumas reflexões importantes para todos nós, né, que estamos aqui, para tantos outros que, infelizmente, não estão, mas que vão poder acompanhar esse bate-papo gravado depois, tá? Antes mesmo de começarmos, eu percebi que a maioria dos professores estão aí, que bom, até que ligaram as câmeras, estão via dual screening, né, estão com duas telas, ou seja, eles estão participando via computador, significa que estão com seus celulares na mão, e aí eu já compartilho esse QR Code, porque se vocês quiserem, mesmo depois da palestra, terem acesso a esse material visual, vocês o terão, basta escanear aí, já vai direto para a apresentação impressa e pública online. Fica mais fácil para vocês depois recorrerem, se assim quiserem. Eu normalmente sempre faço isso, mesmo nas aulas com os alunos, e já é uma primeira dica de conexão, de estabelecimento do mundo que eles vivem no dia a dia, e a gente, de alguma maneira, mostrar, sobretudo nesse momento tensional que nós vivemos, não só pelo contexto pandêmico, mas por essa grande novidade dificultosa para nós e para eles, que é o ensino híbrido, síncrono, ao vivo, que a gente também está um pouco conectado nesse mundo, e que é um mundo que nós vivemos todos os dias, né? Nenhum professor aqui pode dizer que não está acostumado com as tecnologias da informação, porque nós respiramos elas, vivemos elas todos os dias em outros contextos. A gente só precisa, de fato, se readaptar ao nosso modus operandi enquanto docente para utilizá-las, porque, obviamente, nós não tínhamos essa prática ao longo dos anos de docência que tivemos, e, sobretudo, alguns têm um embarreiramento gigantesco pelo fato de lecionarem atividades práticas, né, e o desafio se torna ainda maior sobre como fazer isso, né, de maneira eminentemente teórica e conectada através de telinhas, né, de bolinhas com letrinhas na frente do computador, sem a gente saber sequer se o aluno está aí, ou se ele ligou aí, foi ouvir o jornal, foi assistir a novela, foi ver a Ana Maria Braga, se for de manhã, for fazer qualquer outra coisa, a gente não sabe, porque ele desliga o microfone, desliga a câmera, e a gente está aqui órfão dos alunos, na maioria das vezes, né? Então, escaneiem esse QR Code aí, aqueles que tiverem pelo celular, não tiverem como escanear, mas quiserem, depois me peçam aí que eu envio o link da apresentação para vocês, tá bom? Sem problema nenhum. De cara, já estão aí os meus canais sociais também, para aqueles que quiserem bater um papo, trocar informação, me ensinar um pouquinho, vai ser um prazer aprender com vocês e se conectar com vocês em todos os canais sociais, inclusive lá no YouTube. Já peço antecipadamente ao professor Raimundo que depois me disponibilize a gravação para eu cortar lá no meu canal do YouTube. Eu não sou um produtor de conteúdo, nem tenho tempo para isso, mas tem várias das minhas palestras lá. Eu acabo salvando, aproveitando esse contexto para transformar isso numa oportunidade de compartilhar ainda mais as poucas informações que eu tenho. Então tem muita coisa lá no canal do YouTube também. Pois bem, vamos começar sem mais delongas, porque o tempo é curto, né? Quem são, afinal, os nossos alunos, pessoal? É óbvio que, quando eu faço essa pergunta, eu estou fazendo uma pergunta do ponto de vista de arquétipo, né? Se a gente for pegar aí os principais modelos de arquétipos geracionais, né, de mudanças de personas de acordo com o tempo, uma linha do tempo, nós estamos hoje trabalhando com os Zoomers, né, com a geração digital, 100% digital, com aqueles que nasceram a partir de 1996, salvo raras exceções, né? Eu já pude conviver um pouco com alguns alunos, e na turma que eu peguei, eu já ouvi histórias que temos alunos de um perfil um pouco diferente, mas dos 61 que eu peguei esse semestre, não tinha nenhum fora desse contexto. Então, nós, na maioria, esmagadora maioria dos nossos alunos, não só no curso de medicina, mas em qualquer curso superior no Brasil, eles vão estar dentro dessa faixa aí, de nascidos a partir de 1996. E por que é importante a gente saber, ter um breve preâmbulo, um nivelamento, por assim dizer, sobre a diferença dessas gerações? Porque essas gerações têm características diferentes, né? Tanto culturais, quanto formacionais, quanto ideológicas, quanto de comportamento no que diz respeito a se relacionar com as pessoas, se relacionar com seus educadores e a se relacionar, sobretudo, com a tecnologia, né, com que tipo de expectativas que elas criam, e por aí vai. As diferenças são esmagadoras entre cada uma dessas gerações. Mesmo nós aqui, professores, a maioria de nós vamos estar aqui entre a geração X e a geração Y. Nós vamos ter pouquíssimos professores ainda baby boomers, né, nascidos aí até 1964, talvez muito pouco, já no final de sua carreira, mas a esmagadora maioria dos professores, eles ou são geração X ou geração Y, e essa teoria XY é uma teoria de um cara chamado Douglas MacGregor, né, um grande psicólogo, enfim,
eu não vou entrar no mérito disso, mas a gente precisa entender um pouco dessa característica da geração Z, pessoal. Ela se difere de nós em tudo, né? Eu, por exemplo, que sou geração Y, nasci em 1982, a geração Y também é conhecida como geração millennial, né? Mas ainda assim ela é dividida em dois. Eu sou considerado lá os old millennials, né? Os antigos millennials, nascido antes de 1986. Bom, eu nasci ainda numa era não digital. Eu nasci no mundo analógico, né? Eu cresci com TV preto e branco, e depois com TV a cores, TV de tubo, telefone com fio, era um outro mundo. O meu filho, por exemplo, mais novo, de 12 anos, ele não conhece TV de tubo. Se ele vê, ele vai pensar que é um extraterrestre, um arquivo de museu, alguma coisa, um telefone com fio, coisas simples. Eu até brinco, sempre que vou falar, antes de entrar do ponto de vista conceitual nas características dessas gerações, que o meu filho, por exemplo, quando tinha 10 anos, ele tinha 3 canais no YouTube já. Imagina eu, quando tinha 10 anos, o meu sonho era escrever de caneta, gente. Talvez o de vocês, porque na escola não deixavam. A gente só escrevia de lápis até a 5ª série, que hoje é 6º ano, né? Não significa que essa geração seja mais inteligente que a nossa, de jeito nenhum, né? A cognição é que é diferente, né? O mundo que eles chegaram e o mundo que eles convivem é um mundo totalmente diferente do mundo em que nós nos entendemos por gente, nos desenvolvemos enquanto indivíduo, construímos as nossas ideologias, o nosso modo de pensar, a nossa forma de lidar com as pessoas. E as principais características dessa geração Z, desses que nasceram aí já depois de 1996, são essas 3. Eu poderia trazer várias, né? Mas eu acho que essas 3 são aquelas que vão interferir mais no nosso dia a dia enquanto educadores. Eu não gosto nem de falar muito no processo de ensino-aprendizagem, porque, infelizmente, nós somos uma instituição de ensino e, infelizmente, por conta do modelo educacional brasileiro, nós focamos muito mais no ensino do que na aprendizagem. Isso em qualquer tipo de curso, né? Em qualquer nível de instrução. Mas é importante que nós nos vejamos como ensinantes e aprendentes, e a partir daí a gente quebra um pouco isso, porque todos nós, em algum momento nesse processo comunicacional, vamos ser aprendentes, nós também vamos aprender com eles. Bom, essas características é que vão influenciar nesse processo de ensino-aprendizagem. Primeiro, a hiperatividade dessa geração. Eles são uma geração que a ciência já comprovou eminentemente ansiosa, né? Por mais que isso possa parecer um defeito, às vezes pode ser em algum determinado momento situacional, uma qualidade. Eu não vou julgar se isso é bom ou ruim, eu apenas estou explanando para que nós saibamos que eles têm uma ansiedade extrema, eles são imediatistas, né? Eles são uma geração que eles querem tudo para ontem, né? O Flávio Gicovati, um profissional da área médica como vocês, autor de diversos livros, ele até trata essa ansiedade extrema como a síndrome da criança de 10 anos, né? Aquele que é imperativo, que quer tudo para agora, neste momento, quer fazer daquela forma, enfim, a ansiedade toma conta dele. O segundo ponto é que eles têm uma necessidade muito, muito, muito forte de expor as suas opiniões, e essa necessidade não é tão latente, talvez, em gerações anteriores, como as nossas, né? Geração Y, geração X, geração Baby Boomers, por mais que, independentemente do perfil de cada um, todos nós, sobretudo pela nossa formação educacional, gostemos de nos expressar, de falar. Professor é um cidadão que gosta de falar bastante, né? Mas esses alunos, eles gostam de falar mais do que nós, e eles precisam, uma questão de necessidade psicológica deles, se expressarem. E isso é um ponto muito importante para que nós entendamos o modelo comunicacional, que precisa ser bilateral, né? Ele precisa ser uma via de mão dupla com essas pessoas, não vai funcionar mais aquele modelinho que a gente viveu, ou que a gente aceitou. O mundo é diferente, as características deles são diferentes. Mas talvez a mais marcante, até por isso eu coloquei aí uma fonte de outra cor, né, em preto, é que ao mesmo tempo em que eles são pessoas que se interessam muito rapidamente, olha, é muito mais fácil de engajar um aluno de 25 anos do que engajar vocês. Podem ter certeza absoluta. Eles são muito mais fáceis de fazer o que a gente chama de pitch and scan, né, de jogar uma isca, fisgar e trazer ele para a gente. Mas, ao mesmo tempo, eles são pessoas que se desinteressam também muito mais rápido. Talvez por essa necessidade de se comunicar, de construir colaborativamente aquilo que está sendo desenvolvido, talvez por essa ansiedade extrema, enfim, o fato é que se a gente não for atrativo o suficiente, a gente vai fisgar, mas a gente não vai conseguir pescar, né? Eles não vão acabar se engajando no nosso projeto, se engajando naquilo que a gente está propondo. A gente precisa, de fato, ter uma estratégia, e essa estratégia não é como uma receita de bolo, né? Cada um vai ter que construir a sua, para manter essas pessoas o mais tempo possível engajadas, e o engajamento vai ser a palavra que eu vou substituir
a motivação, né? Apesar do título da palestra, e eu fiz a pedido do professor Raimundo e coloquei lá, inclusive, na capa, eu vou tratar de engajamento, porque motivação, e aí tem duas vertentes da psicologia, a gente vai entrar em outro tipo de debate sobre, né, estímulos internos, externos, enfim, mas o engajamento não, o engajamento a gente mensura, a gente mede, a gente consegue avaliar, e a gente tem mecanismos para isso. Então, para engajar essas pessoas, a gente precisa, de alguma maneira, fazer com que eles estejam retidos, né, sobretudo, não acreditar no propósito daquilo que a gente está querendo com eles. Esse é um outro ponto que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, para começar, antes da gente falar em como engajar, a gente precisava conhecer essas características. Talvez muitos de vocês saibam isso de trás para frente, com a mão nas costas, porque vivem isso todos os dias, mas não seria didático se a gente não começasse falando disso ou lembrando isso para a maioria de nós, né? Depois como engajar esses alunos. Bom, tem uma grande interrogação aqui nesse slide, porque se eu falasse qualquer fórmula para vocês, eu estaria sendo, no mínimo, leviano. Eu não tenho como dizer como engajá-los, que vai dar certo. Escrevam aí agora, tomem nota. Né? Não é assim. Nós temos várias possibilidades de conseguir engajar essa geração Z, independente do contexto pandêmico e desse ensino híbrido, remoto, síncrono, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. O engajamento, o nível de engajamento, não terá relação com o método de ensino. Derrubem, pelo amor de Deus, essa crença limitante. O método de ensino, ele vai dificultar a percepção de valor do curso, porque eles enxergam, com toda razão, como a maioria de vocês concordam, que o curso de medicina, em específico, como alguns tantos outros cursos, né, de formação superior, elas precisam da prática, né? E isso, a gente tem uma barreira que não é uma barreira para eles, é para todos nós, pelo próprio processo educacional do curso em si. Mas o engajamento, ele não vai se dar ou não se dar pelo modus operandi que a gente esteja trabalhando. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que desconstruir para nós vermos aqui as várias possibilidades que nós teríamos de engajar essa galera da geração Z. E a primeira possibilidade que eu trago é engajá-los por causas, por propósito, né, por interesses, e não única e exclusivamente por circunstâncias de passar numa disciplina, circunstâncias de se formar, circunstâncias de qualquer coisa. Não, a gente pode transformar aquilo que a gente está gerando de estímulo para eles em algo que seja interessante. Né? Eu costumo sempre brincar, quando a gente fala de arquétipo, eu trabalho com marketing político, etc., que a gente precisa, nesses políticos que ninguém gosta, né? Mas a gente precisa criar uma espécie de jornada do herói, porque as pessoas acabam se identificando com uma causa e aí compram a ideia e a ideologia. Bom, nós, enquanto professores, faz tempo que nós não somos curadores, pessoal. Olha, a informação hoje está desintermediada, não tem nada que nós saibamos que o Google não saiba mais. Tá? Então, nós não podemos mais nos ver como aquele retentor da informação que eu vou intermediar a informação para o aluno. Não, eu tenho que, de alguma forma, engajá-lo numa causa, né, fazer com que ele acredite naquilo e ser o grande mentor dele nesse processo. E a gente vai falar disso aí daqui a pouquinho, sobre inspirar os alunos muito mais do que ensiná-los. Né? A segunda possibilidade é a gente fazer o que eu chamo de construção de comunidade, né, community building. É muito comum através de uma ferramenta chamada crowdsourcing. O que é crowdsourcing? O crowdsourcing é uma construção colaborativa. Eu até falei isso na última reunião, lá quando dei uma ideia de levar 2, 3 propostas e fazer com que eles escolham. Uma construção colaborativa, pessoal, muitas das vezes vai ser determinante para o engajamento, porque a outra parte vai se sentir, de fato, partícipe no processo. Vai se sentir como alguém importante na construção do que quer que seja que esteja sendo feito. Né? É como se eu fizesse uma enquete. Vou fazer uma palestra, professor Raimundo, solte uma enquete agora. Vou fazer qual palestra, qual assunto, qual treinamento vocês gostariam de ouvir, né, na nossa próxima reunião. E todo mundo ia votar, a mais votada ia ser aceita. A probabilidade de nós termos muito mais gente do que nós temos hoje aqui vai ser muito grande, porque quem escolheram fomos nós, os professores. Então, eles vão se sentir dono daquilo. E esse é um exemplo para explicar um pouquinho de maneira mais simples o que é o crowdsourcing, o que é essa construção colaborativa. É óbvio que eu não vou transferir a responsabilidade de decidir o que vai ser trabalhado na disciplina para o aluno.
E aí, para isso, tem os gatilhos mentais lá da neurociência, né? Eu vou fazer perguntas fechadas, eu vou conduzir um processo, eu vou trazer 2 ou 3 opções, eles vão escolher uma. Assim, eu estou determinando previamente, antecipadamente, o que pode ser feito, dando possibilidades, mas, ao mesmo tempo, deixando com que eles acreditem que eles são parte importante. Eles são também ativos no processo de ensino-aprendizagem, eles podem escolher qual desses caminhos vai ser o melhor. Então, essa também é uma ideia, uma possibilidade, né, que pode funcionar para algumas disciplinas, para outras não, mas o crowdsourcing é importante porque você cria uma comunidade no entorno daquilo que está sendo feito. Esse projeto, ele passa a não ser mais o projeto da professora Laura, do professor Alexandre, do professor Kleber, da professora Raíssa, da professora Carla, André, não. Ele passa a ser um projeto da turma. A turma escolheu isso, ou pelo menos a maioria, e aí é natural que eles se engajem muito mais, e eles vão até no final, né, gastando ou investindo mais a sua energia do que normalmente. A terceira possibilidade é, de fato, investindo em relacionamento. Pode parecer bobo, né? E, sobretudo, nós que aprendemos, inclusive, num distanciamento entre professor e aluno, porque assim nós fomos tratados pelos nossos mestres, mas lhes digo, né, enquanto também psicanalista e estudante de psicologia, que a afetividade hoje é o principal fenômeno estudado pela psicologia da educação, pessoal. Porque ela vai ser fundamental no processo de estabelecimento de conexão. Né? Então, quanto mais nós buscarmos nos conectarmos com a turma, mais facilmente a gente vai conseguir conduzir essa turma para o objetivo comum, para aquilo que a gente quer, pensando na aprendizagem. E aí é que eu volto a retomar aquele ponto de ser a inspiração. Você não precisa conquistar todos, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, ou nenhum outro avatar, independente das crenças religiosas de cada um que estão aqui, né? Ninguém vai agradar todo mundo, não é esse o enfoque. Aqui o enfoque é você, de alguma forma, inspirar, nem que seja o que a gente chama de focal points, né? Ou seja, aqueles influenciadores da turma, essas pessoas você trazer para si, de alguma maneira se conectar com eles e servir de inspiração para essas pessoas. Meu velho pai sempre dizia que a palavra move, mas o exemplo arrasta, né? Então, nós, enquanto mentores, enquanto profissionais das mais variadas áreas, e eles precisam aprender isso para desenvolver as suas carreiras, eles precisam nos olhar com brilho nos olhos. É muito complicado, e a gente fala isso, por exemplo, num contexto fora da educação, sobretudo eu que sou profissional de marketing, quando eu vou orientar uma empresa lá, eu digo que ela tem que conquistar o coração do cliente se ela não conquistou nem o coração do funcionário, do colaborador. Eu não tenho como vender algo para ninguém se quem está vendendo não tem o brilho nos olhos. E aí, esse é o ponto aqui da conexão, é como você brilha o olho para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você está falando, como você vive no dia a dia, como você pode ser essa inspiração para esses alunos, ou pelo menos para aqueles principais, né, os focais pontes lá, os líderes. E esses líderes nem sempre é o líder lá eleito para ser o líder da turma, mas são aquelas lideranças informais mesmo, aqueles que têm os subgrupos, que influenciam grande parte da turma. Esses é fundamental, se nós quisermos ter um semestre após semestre de maneira tranquila, que nós os identifiquemos o mais rápido possível e estabeleçamos as conexões com essas pessoas, porque elas vão tornar, inclusive, o nosso caminho mais brando, vão nos ajudar em vários aspectos. Né? E a partir daí nós vamos conseguir estabelecer uma conexão, ser muito mais curadores e inspiradores do que fomentadores de alguma coisa ou simplesmente intermediadores de informações, como eu disse, o Google vai saber muito mais do que nós sobre qualquer coisa, tá? Então, essas são 3 possibilidades, tá, pessoal? Como eu disse, eu não quero falar para vocês, façam assim. Então, são 3 formas diferentes, cada um pode escolher. Há outras, certamente, mas eu escolhi essas por achar que talvez sejam pontos mais sensíveis, que no dia a dia, às vezes, a gente esquece. A gente se foca muito no hard skill, né, naquele nosso conhecimento básico, naquilo que a gente precisa saber, e a gente esquece aí do soft skill, no T-Model, né, no modelo T de aprendizagem, como os americanos falam, que a gente precisa ter, né, aquela base hard skill fortíssima, porque aquilo é fundamental para a gente desenvolver a nossa atividade profissional, mas a gente precisa também ter aquelas competências e habilidades soft ali, que são transversais, que vão fazer com que nós nos conectemos com as outras pessoas. Por isso eu fiz questão de trazer dicas aqui de engajamento, todas 3 baseadas em soft skills, e eu espero com isso ter ajudado vocês. Bom, a partir dessas sugestões e possibilidades de engajamento, eu trago algumas sugestões que vão ser eficazes nesse contexto, tá? Sobretudo aqui no ensino remoto, no momento em que nós estamos vivendo hoje. E quais são essas 3 sugestões, né, para a gente conseguir engajar esses alunos a partir dessas soft skills?
são 3 sugestões que normalmente dão muito certo. E, inclusive, nesses poucos meses que eu tenho aqui de universidade, no curso de medicina, eu utilizei 2 delas e pelo menos funcionou para mim. Né? Os feedbacks que eu tive poderiam ter sido melhores, como todos nós, mas pelo menos foram bem melhores do que eu imaginei que seriam, e eu fui testando, né? Usei 2 dessas metodologias. Então, são 3. Eu trago aí o TBL, né, que é um ensino baseado em trabalho em equipe, né, em desafios coletivos. Tem uma estratégia muito comum do TBL, chama de snowball, né, ou bola de neve, em que a gente cria um desafio, distribui esse desafio para grupos distintos, mas depois cria uma espécie de competição entre os grupos para que eles precisem provar uns para os outros que conseguiram atingir aquele objetivo. Então, isso funciona muito, porque você cria um engajamento deles com eles mesmos, com seus pares intragrupos, e cria, acirra uma disputa, e as pessoas são muito competitivas, sobretudo nessa geração, cria uma disputa entre eles que vai favorecer o processo de aprendizagem, ou pelo menos, já que a aprendizagem é relativa e individual, ou pelo menos o engajamento com o professor, né, e assim você vai conseguir torná-los cada vez mais efetivos na sua disciplina. O segundo ponto é um ponto que certamente no curso de medicina vocês já trabalham, né, que é a aprendizagem baseada num problema central. E aqui, várias diretrizes curriculares nacionais, vários cursos estão sendo remodeladas de 2019 para cá, inclusive no curso da minha formação básica, que é a administração, já foi aprovada as novas DCNs, no final do ano passado, as instituições de ensino vão ter 3 anos para se adequar, todas baseadas em matriz de competências e em PBL, né, no ensino baseado em problemas. Isso significa o quê? Que muitas das vezes eu não vou estar focado em compartilhar o conteúdo ipsilítere. Eu vou estar focado em entregar um problema na mão dessa galera e fazer com que eles resolvam esse problema. E aí, para resolver esse problema, eu vou trilhando a trilha da aprendizagem, compartilhando os conteúdos necessários, fazendo com que eles descubram algumas coisas por eles mesmos, dando as indicações, e isso normalmente gera um baita engajamento. Professor Leray, e eu vou poder fazer isso o semestre todo? Claro que não, tá, gente? Isso são atividades pontuais ou um trabalho específico para você conseguir engajar esses alunos. Não estou dizendo que a gente deve levar a disciplina 4 meses dessa forma, tá? E, por fim, a gamificação, né? O gamification, transformar em jogo aquilo que a gente está fazendo. Isso funciona demais. Eu fiz de 2 formas diferentes esse primeiro semestre que eu estou na UFMA, seja com a plataforma Kahoot, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, que é bem simples e intuitiva, e os alunos lá entraram em êxtase, se divertiram demais, foi bem legal, seja com outras plataformas, ou eu mesmo criando uma espécie de gamificação, e é exatamente esse o próximo exemplo que eu vou dar. Então, são 3 sugestões bem eficazes, né? A gamificação, pessoal, ela trabalha como um jogo mesmo, como se você fosse jogar um videogame, um baralho, sei lá, independente do que você jogue, né? Você tem objetivos, né, perdas e recompensas, se atingir esse objetivo ou não, tem gente que perde, tem gente que ganha, pontuação, arquétipo, você pode trabalhar qualquer tipo de coisa, né, e sobretudo numa geração que cresceu conectada com o digital e se acostumando a tudo jogar, né, isso daqui é fundamental, e eu até acredito que mesmo no offline, mesmo nós voltando para o presencial, vai ser muito difícil a gente pensar numa educação do futuro, talvez até a do presente, sem processos de gamificação, sem processos de bonificação, de disputa entre eles, né? De zerar o curso, por assim dizer, uma expressão que eu tenho usado com os alunos, vocês vão zerar a disciplina, vão zerar o curso, chegar ao final, mas para isso tem que passar de fase em fase, vencer lá os chefões da fase, ganhar ponto, enfim, trabalhar numa linguagem diferente, gerar estímulos diferentes a partir disso, e isso normalmente conecta bastante, tá? Bom, os exemplos que eu trabalho de gamificação, eles talvez não sirvam para vocês só esse central, que está bem acima aí, que é o Kahoot. Se vocês quiserem acessar agora, aí, kahoot.it, uma plataforma muito, muito simples. Como uso há muito tempo, eu tenho dezenas de quiz. O que faz esse Kahoot? Ele cria um quiz online, né? Você dá um número do PIN do jogo lá para a turma, você prepara previamente, pode ser tanto com um reforço de aprendizagem, você trabalhou uma aula, eles nem sabem, você cria lá um quiz antes, chega no final da aula, galera, escaneia esse QR Code aí, todo mundo, que a gente vai agora testar as possibilidades de vocês. Tem um quiz, bom, mas é gamificação, então sempre eu tenho uma carta na manga, eu puxo alguma coisa assim de trás, ó, aí vem aqui, ó, pessoal, primeiro lugar ganha um livro do professor Leray e tal, enfim. Tem que ter benefício, alguma coisa, né? Então, normalmente eu não trabalho com ponto, mas é muito divertido, né? Então, lá no Kahoot, você reforça a aprendizagem, e eles competem entre si, não basta acertar a questão, quem responde mais rápido ganha mais ponto, e aí a ferramenta vai dando lá
vai falando quem tá on, quem tá pegando fogo, quem acertou as 3 últimas e tal. É bem legal, bem intuitivo, né? Uma musiquinha de tensão, você consegue programar quantos segundos para cada tempo de resposta em cada um dos itens. Você tem item de verdadeiro ou falso, item de relacionar, item objetivo. Então é bem legal, né? É uma plataforma que pode funcionar com qualquer disciplina, não interessa o que você ensine, você pode utilizar o Kahoot como complemento, como uma forma de gamificação, antes ou depois da aula. Eu tenho muitos quiz lá no Kahoot, que é o que eu sei sobre, né? Então, às vezes, ao invés de fazer como reforço de aprendizagem, eu faço como nivelamento. Eu pego lá um assunto que eu sei que eles nunca viram, ou eu não sei, porque eu não conheço a turma, ela é heterogênea, com formações diferentes, experiências diferentes, então eu vou lá e faço um basicão. O que eu sei sobre tal assunto? Com várias perguntas genéricas, né? E a gente vai brincando, se divertindo, e ao mesmo tempo eu vou tendo uma espécie de nivelamento para saber qual o nível da turma, até para saber como eu vou começar a tratar daquele assunto dali para frente. Ele surge vários ganchos, né? Várias possibilidades já surgem a partir daquela brincadeira, então é bem legal o Kahoot, né? Eu trouxe outras ferramentas que eu utilizo muito, né? Da Expert Global, é uma das maiores empresas de inovação e certificadoras do mundo, e ela é brasileira, daqui do Ceará. E eles têm lá um jogo chamado BT Game, né, que é o Business Trend Game. A gente trabalha com tendências, também de perguntas e respostas, com tarefas, tipo uma gincana para o aluno fazer ao longo da brincadeira, então ele é bem legal. Ele, obviamente, ele é específico, não serve para todas as áreas, eu trabalho ele, vou trabalhar ele quando estiver falando de gestão de saúde, aí, sobretudo de gestão hospitalar especificamente, a gente tem como construir uns cenários bem legais, né, e dar tarefas reais e alguns desafios. E tem o Simulare, e esse Simulare aí é uma empresa de São Paulo que trabalha só com simulação mesmo de cenários organizacionais, inclusive para coordenadores de curso, por exemplo, de gestão de pessoas, tem de vários tipos, é bem legal, e a gente inclui alunos dentro dessas salas, né, de simulações de realidade para que eles aprendam, e tem, olha só que legal, tem na área da medicina, porque quando eu estava ontem de madrugada, fazendo essa palestra, eu fui pesquisar, tem até tese de doutorado, pessoal, falando lá de game show, medical, de várias estratégias de gamificação na área da medicina, não só na prática, mas também já na academia, do ponto de vista científico, né, em teses, em dissertações. Se vocês derem um Google aí, for lá no Google acadêmico, vocês vão achar várias. Então, eu fiz questão, como não sou da área, de não trazer esses exemplos para não parecer empreendedor de palco, né? Eu não vou falar daquilo que eu não conheço, que eu não faço. Eu estou trazendo exemplos que eu, de fato, utilizo, mas, obviamente, me precavi para buscar saber se tinha nas áreas de vocês, e tem, e eu tenho certeza que vocês podem, se quiserem, se apropriar disso. É bem legal, realmente, a gente trabalhar a gamificação, a gente consegue engajar muito, muito mesmo os alunos. Talvez até nós mesmos nos engajássemos, né? Se ao invés de um professor ficasse lá repetindo, né? Tem colegas professores que às vezes estão no doutorado ou no mestrado, e dizem, meu Deus, não acredito que essa professora é tão chata e tal. E aí eu ouço isso, eu acho muito legal, porque isso faz com que nós mesmos reflitamos, né? Será que eu sou chato também na minha aula? Como que eu estou sendo? Imagina, se nós que somos docentes avaliamos outros docentes muitas vezes assim, imagina um aluno que é de uma outra geração, uma outra vibe, numa outra velocidade, e às vezes aquilo pode de fato ser muito enfadonho, apesar de você saber muito, você ser o expert, né, o bambambam, mas de repente, se ser o expert, o bambambam na prática, não significa que você seja o melhor docente, que você compartilhe da melhor maneira, que você tenha a melhor metodologia, enfim, a didática específica. Então isso é muito importante. A partir do momento que a gente está aqui dentro, por mais que tenhamos médicos, biólogos, enfermeiros, psicólogos de todas as áreas, todos nós não somos nada disso. Todos nós aqui somos professores, né? Inclusive lá nos demonstrativos de pagamento está assim. Então a gente precisa se empoderar da atividade do docente, né? Para poder fazer isso da melhor maneira possível para o aluno, tá? E por fim, pessoal, vou trazer algumas reflexões importantes, né? Já disse desde o início que a palestra seria reflexiva, sem nenhum tipo de interesse em ensinar nada para vocês, pelo contrário, só tenho a aprender com todos vocês. A primeira coisa é, jamais tenham a tecnologia como inimiga. E eu digo isso, meu Deus, mas isso é bobo, professor Leray. É óbvio que não. Bom, não é tão óbvio assim. Eu vejo muitos colegas brigando com a tecnologia, muitas das vezes sendo negacionista, né, que é a palavra da moda, mas com relação à tecnologia. E eu vos digo, a tecnologia é um fato incontroverso. Não importa pandemia ou não, passou, a tecnologia está aí, não vai mudar. O nosso ensino ele vai continuar cada vez mais híbrido, né? O que é prático vai ter que ser prático sempre, mas aquilo que não é prático, não se enganem, vai ser cada vez mais híbrido,
porque assim reduz custo das instituições de ensino, aumenta a possibilidade de amplitude da informação, enfim, então é a tendência mesmo, a gente precisa só, de alguma maneira, desenvolver mais e melhor as nossas habilidades para utilizar essas ferramentas, né? Porque elas não são escassas. Houve um tempo em que as melhores tecnologias eram escassas demais, eram caras. Hoje em dia não, está tudo aí desintermediado, gratuito, com versões para todo lado, e a gente não tem desculpa. Muitas das vezes a gente passa, nós mesmos, né, trabalhamos 3 turnos, é corrida e tal, nossa folga, a gente vai marocar a vida dos outros no Instagram, a gente vai olhar um vídeo lá no YouTube, mas se a gente for dar um Google, e se a gente for buscar ferramentas para melhorar o nosso dia a dia, a gente vai achar um monte delas, e todas gratuitas, e a maioria delas super interativas, super intuitivas até, que a gente não vai precisar nem de um manual, nem de uma aula de ninguém para aprender como mexer. Segundo ponto, não importa o quanto a tecnologia evolua, ou o quanto melhore o cenário, ou piore o cenário, os seus alunos sempre vão precisar de você. Sempre, sempre. Olha, já tiveram vários momentos históricos, e a gente podia ter outra palestra sobre isso, sobre esses saltos, né, tecnológicos, por assim dizer, em que se disseram que a profissão de professor ia acabar, que isso tudo ia mudar. E eu vos digo, né, como já outros disseram antes de mim, nenhuma máquina vai conseguir substituir o talento humano, né, sobretudo as soft skills, a empatia do ser humano, a conexão do ser humano, e então os alunos vão sempre precisar de você. Né? O que a gente precisa fazer enquanto docente, enquanto inspirador, é de fato descobrir como se conectar com eles e fazer com que o nosso sorriso, o nosso brilho nos olhos seja contagiante, que a gente possa passar isso para eles, né, e fazer daquele momento, que é um momento difícil para todos nós, sobretudo esse momento que nós estamos vivendo, um pouco menos doloso, né, um pouco menos dolorido, né, um pouco menos aflitivo e um pouco mais alegre, divertido, entusiasmado, né, esperançoso. Isso é muito importante. Terceiro, nós não precisamos saber de tudo, gente. Nós não precisamos. Né? Quem é que sabe de tudo? Ninguém. Eu não sei de nada, eu sei muito pouco daquilo que eu estudo muito há muito tempo, e cada vez que eu estudo mais, eu descubro que sei menos ainda, que tem mais coisa para aprender. Então, a gente também não tem que ter vergonha de não saber, muito pelo contrário. Às vezes, o aluno vai perguntar alguma coisa para a gente que a gente não sabe, e isso é uma puta de uma oportunidade da gente estabelecer uma conexão, da gente criar empatia, da gente engajar o aluno, da gente trazer ele para a gente e dizer, cara, boa, excelente pergunta, eu não faço a menor ideia, mas vamos descobrir junto? Que tal? Vamos, e aí já desenvolve um projeto de pesquisa, já vai atrás, já busca soluções. Enfim, a gente não precisa ter esse medo, e que é um medo comum, né? De saber tudo. O professor ele fica meio que desesperado, pensando, e eu sei disso, professor, mais de 15 anos, que a gente fica sempre pensando nas objeções, o que vai vir, meu Deus, eu tenho que estar preparado. Os meus cursos de oratória, eu até brinco dizendo que eu prefiro me apresentar nu do que despreparado, né? Então a gente tem essa de se preparar muito, fazer aquela preparação remota e imediata, mas a gente também precisa se liberar desse medo, né, de não saber responder alguma coisa naquele momento. Né? A gente pode, inclusive, utilizar esses momentos, quando houverem, de estímulo, de engajamento, de alguma forma trazer esses alunos para o nosso lado e envolvê-los de fato. Outra coisa muito importante, gente, é que nós precisamos quebrar um pouco esse ciclo de repetidores. E é um ciclo muito, muito problemático no processo de ensino-aprendizagem do Brasil. Há muito tempo nós temos formados repetidores. Em todos os aspectos, nós somos repetidores, em muitos quesitos. Porque desde a nossa escola, a gente aprendeu que se a gente não escrevesse o que estava no livro, o que a professora dizia, estava errado. Então, era, né, aqueles mais antigos era uma palmada na mão, outros era castigo, outro era 0 na prova, tinha que escrever o que estava ali, né? E mesmo com todas as novas teorias educacionais, da aprendizagem significativa, não centralidade do livro-texto, etc., isso não mudou, gente. Pelo contrário, só piorou, porque na nossa época, pelo menos, tinham livros, hoje são apostilas, guias didáticos das escolas, mesmo as mais caras, né? Então, essa galera que chega para a gente, eles também estão acostumados a repetir, né? Eu tive um professor, no primeiro MBA que eu fiz, no ano 2005, na Touro College, Nova York, chamado Chris Krishna. Nós estávamos lá assistindo uma aula, e ele, uma turma híbrida, brasileiros e argentinos, ele deixou a gente com uma pulga atrás da orelha gigante. Eu vou abrir um parêntese de 1 minuto para contar esse storytelling para vocês aqui. E a gente estava tendo uma aula chamada Teoria do Relacionamento Cíclico, né? E nós estávamos discorrendo sobre isso, a disciplina era Gestão do Relacionamento com Clientes, RM. E ele,
Um colega de São Paulo perguntou assim, professor, mas não tem uma forma mais simples de explicar isso? Ele era indiano, radicado nos Estados Unidos. Porque isso está muito complexo, como é? Aí a pergunta foi, como é que eu vou ensinar isso para o meu aluno? Meu aluno vai pensar o quê? Nesse momento, era estilo auditório europeu, né? O professor fica embaixo, todo mundo em cima. Ele subiu a tela de projeção, acendeu as luzes, desligou tudo, né? Começou a arrumar as coisas e a gente começou a ficar preocupado. Ele virou para a turma e disse assim, aluno de graduação no Brasil não pensa. E nós ficamos assim, ó, assim como vocês, com essas carinhas aí. Meu Deus, que diabo que esse cara tá falando, ele é louco. E ele repetiu. E aí, a partir daí, não teve mais aula. Nós começamos a debater isso, né? Uma discussão saudável. Discutir é ótimo, brigar é que é ruim, né? E no final ele nos convenceu que ele estava certo. Não que nós, enquanto estudantes, ou os nossos estudantes hoje, não tivéssemos a capacidade de pensar, não é isso. Mas ele disse que nós éramos formados para repetir e não para pensar. Até o nosso modelo do INEP, MEC, de 75% de carga horária obrigatória, é o inverso do que é lá fora. Né? Lá fora, a carga horária é de pesquisa, né? A maior, a menor é que é sala de aula. Aqui no Brasil é o inverso. Então, nós estamos acostumados a repetir, sempre. Isso já é um problema crônico da educação brasileira. Segundo, é que nós estamos numa espécie de proselitismo educacional ideológico. Olha, se não for o que eu acho que é certo, está errado. Bom, e nem sempre é assim, eu não vou nem falar do filósofo aqui, do que citou que todas as verdades são meia-verdades, né? Mas não, eu vou dar um exemplo científico. Né? Eu faço um teste com os meus alunos, eu vou chegar um pouco mais para trás aqui, eu não vou fazer o teste com vocês, eu vou só explicar, né? Eu peço que todo mundo me olhe, por favor. Eu pego qualquer coisa, vou pegar agora aqui, por exemplo, Naridrin, que é uma grande médica amiga minha que eu tenho que largar, mas ainda não consegui, sou viciado, né? Então eu pego alguma coisa e já fiz isso até online com os alunos, e peço para todos me olharem, né, que eu vou mudar a vida deles agora, eu vou criar uma experiência empírica que vou mudar a vida deles completamente. Eles não entendem, acham que eu estou falando besteira, todo mundo me olha e aí eu solto esse negócio que está na mão. Não importa o que seja, um apagador, sei lá, eu solto. Cai no chão, pronto, eu digo, ó, a experiência terminou, ninguém entende nada, fica todo mundo doido. E aí eu começo a perguntar para as pessoas, para os alunos, né? Fulano, o que foi que aconteceu aqui? Aí eles, professor, o senhor pediu para a gente olhar um negócio e soltou. Beleza. Aí, Ciclano, o que aconteceu aqui? Ele, professor, caiu da sua mão. Aí o terceiro, Beltrano, ele disse, não, professor, o senhor chamou nossa atenção e soltou propositalmente. Aí o quarto diz, foi a força da gravidade. Gente, são as mais esdrúxulas respostas possíveis. Alguns, pelo próprio efeito manada, que a psicologia explica também, replicam, né, mas há diversas, né, respostas diferentes. E aí é que vem o aprendizado. Eu sempre pergunto de volta para eles assim, gente, alguém aqui está mentindo? E aí todos concordam que não, ninguém está mentindo. Bom, se ninguém está mentindo e cada um tem a verdade, eu acabei de provar através de um experimento empírico para eles que a verdade não existe. A verdade científica, ela só é uma mera interpretação de um fato a partir do seu próprio posicionamento, das suas próprias ideologias, do seu próprio ponto de vista, da sua própria educação, da sua própria limitação. E mesmo você, o próprio indivíduo, analisando o mesmo fato em tempos diferentes, né, com informações diferentes ou tecnologias diferentes, você vai ter outra opinião, outra perspectiva. Então, com isso, a gente acaba desconstruindo essa questão do A ou B. Não, por que A ou B? Né? E eu sempre brinco, eu já escrevi 10 livros, gente. E não é porque eu escrevi um livro que é verdade. Até um dos livros, eu tenho um livro que eu tenho 2 edições. O que eu escrevi na segunda já é diferente do que eu escrevi na primeira. Eu mesmo mudei o meu pensamento. E eu digo muito para eles, gente, não é porque está no livro que é certo. Essa é a perspectiva do autor, naquele momento histórico, de repente até hoje, o próprio autor pense diferente. Então, quando a gente desconstrói isso para nós mesmos primeiro, enquanto educadores, docentes, nós conseguimos mais facilmente desconstruir isso para eles, né? E a gente até tem como matar no final, dizendo para eles que são as perguntas que movem o mundo e não as respostas, né? Ter certeza é muito ruim para a ciência, e até por isso toda pesquisa científica, não importa ser um artigo, uma dissertação, uma tese, uma monografia, qualquer coisa, ela parte de um problema de pesquisa, né? Porque sem as perguntas não adianta nada. Então, é muito importante que nós também reflitamos sobre isso, nós, enquanto docentes, primeiro, para depois conversarmos com ele. E eu vejo muito isso, alguém dizendo, eu sei e tu tá errado. Bom, por quê? De repente o saber do outro é um saber diferente, não significa que ele saiba menos. Ele tem uma outra perspectiva, a partir de outras experiências, a partir de outra área do conhecimento, enfim, e de repente os dois podem estar certos,
né, cada um a partir do seu ponto de vista, ou os dois podem até estar errados a partir do ponto de vista de um terceiro, né, com outras informações, e isso é fundamental enquanto reflexão para nós, né? E por fim, vai começar até a tocar uma música, eu queria tratar desse ponto, né, porque nós também sofremos enquanto docentes, e muito, não foi pouco, né? Em vários aspectos, seja porque agora os meus próprios colegas estão me sacaneando aí, estão só bolinhas e números, não quiseram nem abrir as câmeras, né? Nós, docentes, sofremos com os nossos alunos, falta de interação, a gente não sabe se a gente está agradando ou não na sala de aula, a gente olha, lê as expressões faciais, né? A gente vê, é tipo um comediante, é tipo um stand-up comedy, o cara vê, sente se a piada deu certo. E o professor na sala de aula, a gente também consegue acabar trilhando, né, um caminho diferente ao longo da aula, se a gente está ali sentindo a turma, e que no online a gente não consegue. E nós sofremos críticas, sobretudo aqueles que têm menos afinidade com a tecnologia, muitas críticas, e essa geração Z ela é implacável, né? Ela quer destruir o profissional porque, de repente, ele não se adaptou àquele contexto, isso não faz dele um mau profissional, ele é um excelente profissional e ele está sofrendo, como a turma, para reaprender, né, para se readaptar, às vezes alguém há anos fazendo aquilo. Então, queridos, eu queria de fato que nós pensássemos nisso, né, nessa perspectiva de valor. Bom, eu não ando com nota na carteira, né, hoje em dia tudo é débito, crédito, mas eu vou pegar uma nota aqui qualquer, ó, uma nota de R$2, é uma convenção social, todo mundo concorda que essa nota vale R$2, não concorda? Sim? Quem está com a câmera ligada, balança a cabeça aí, quem não, pode escrever no chat, né? Assim que eu faço com os alunos. Escreve aí no chat para ver se vocês estão aí mesmo. Sim, 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 não, não, e aí, tal. A gente vai brincando. Então, R$2, ok? Beleza. E agora, pessoal, o que eu vou fazer com essa nota? Eu vou dobrá-la no meio. Quanto que ela vale? Continua valendo R$2? Sim ou não? Beleza. E agora, eu vou dobrá-la de novo. Continua valendo R$2? Sim. E se eu amassar ela todinha assim, ó? Ela continua valendo R$2? Se eu jogar ela no chão, joguei, pisar em cima e pegar de volta, ela continua valendo R$2? Sim, né? Pela nossa legislação, até se eu rasgar, dependendo do tipo de rasga, ela vai continuar valendo R$2. Eu vou levar no banco e vou trocar. E por que eu estou fazendo essa loucura, né? Pô, esse professor é doido. Não. É para que nós entendamos o nosso próprio valor, né? Muitas das vezes, nós vamos ser tratados assim, pelos colegas, pelos superiores, pelos alunos. Eu sofri isso, né? E falo sorrindo, porque eu sabia que era normal. Não sei se é porque eu era substituto, não sou médico, acabei de entrar. Até para me responder o WhatsApp, os colegas demoravam 10 dias quando me respondiam, ligação. Né, professor Raimundo? Às vezes eu chorava lá no professor, me ajude, porque os caras não estão me ajudando, tá difícil. Mas, pessoal, independente de como nos tratarem, isso não vai diminuir o nosso valor. Vocês continuam sendo valorosos professores, vocês continuam sendo excelentes profissionais, e vocês só vão precisar, de alguma forma, se reconectar com esses alunos, né? De alguma forma, mostrar para eles que, apesar da dificuldade de vocês de se adaptarem nesse novo cenário, vocês sim podem ser grandes inspirações para eles, vocês sim vão conseguir engajá-los e fazer deles melhores pessoas, muito mais até do que melhores médicos. Né, porque se eles forem boas pessoas, eles serão bons profissionais, né, nota não significa nada, eu sempre digo que eu conheço uma opção de gente que só tirava 10 e está aí medíocre no mercado, né, o principal não é tirar 10, o principal é aprender, é conseguir transformar aquela aprendizagem em algo prático, útil e adequado, sobretudo, porque um mecânico, se ele errar, o carro quebra, mas se o médico errar, ele mata alguém, né, perde uma vida, então é muito melhor você formar um indivíduo e, a partir dali, fazer ele entender que o processo de ensino-aprendizagem pode se dar junto com você e você sendo uma grande inspiração para ele, do que se ele fizer isso sozinho. Mas você precisa ter certeza do seu valor, e essa é a última reflexão que eu deixo de hoje. Professor, era isso, eu espero ter contribuído. Vou encerrar aqui o compartilhamento de tela, lembrando que quem não escaneou o QR Code, depois eu posso passar o link aí para vocês poderem ter acesso ao material, tá? Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Mauro Lerai. É um prazer, muito boa a apresentação, muito inspiradora para todos nós. Então, eu queria agora aproveitar o ensejo, até porque a gente entende a agenda e nos sentimos muito felizes em ter aqui o nosso reitor e o nosso vice-reitor, o professor Natalino Salgado e o professor Marcos Fábio. Eu queria passar a palavra a eles e dizer, professor,
que esse convite, a presença dos senhores aqui, é para uma questão de agradecimento também, a atenção dispensada ao curso de medicina da UFMA Campus Pinheiro, porque graças a essa atenção recebida, nós hoje temos aqui são 7 professores novos, são 6 professores substitutos, recém-aprovados em concurso, 3 no semestre passado, 3 agora nesse semestre, e mais 2 professores efetivos já nomeados que estão aqui também participando do nosso planejamento. Então, são 8 professores que muitos já estão abrilhantando aqui o nosso curso, inclusive o professor Mauro Lerai está nessa grande parcela de professores que têm contribuído e já tem dado sua contribuição aqui de forma muito especial. Queria passar a palavra ao nosso magnífico reitor e ao nosso vice-reitor. Quero dar meu boa noite, cumprimentar, abraçar aí todos os colegas, né, que estão aí nesse